Boa. Gente, bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Gui, sou CEO aqui da Tifis Group. Acho que para colocar um pano de fundo, antes da gente entrar na pauta da nossa conversa aqui, eu gosto de dar visibilidade para todo mundo do porquê que a gente está na Tifis Group puxando essas conversas, né? A gente tem visto uma complexidade, eu estava até falando disso com a Mônica um pouquinho antes da gente entrar aqui, uma complexidade enorme no mundo dos negócios nos últimos anos, assim. E aí o mundo inteiro, há alguns anos, vem debatendo se as organizações elas estão só sobrevivendo nesse monte de mudança que elas estão tendo que fazer, ou se elas estão conseguindo prosperar nos movimentos que elas estão querendo fazer, né? O fato é, se a gente pega um recorte que provavelmente todo mundo viveu aqui dos últimos poucos anos, várias coisas, tanto externas, né, a gente viveu uma pandemia, aí a gente falou, nossa, agora vai melhorar. Aí veio uma recessão econômica. E o próprio desenvolvimento natural das fases de negócio, a evolução dos ciclos tecnológicos, vem pedindo essa frequência de mudança e adaptação, das empresas. E aí, quando a gente vai a fundo entender o que está acontecendo dentro desse contexto, a gente tem entendido que a alta liderança, né, que está imersa nesse cenário, toma um monte de decisão estratégica rápida. Vamos crescer, vamos focar em lucratividade, vamos proteger barreira de entrada, porque tem player global atacando aqui. Vamos fazer M&A, vamos criar produto novo, entrar em mercado novo. Um monte de decisão é tomada, só que a gente está vendo muita falha de execução. E aí, quando a gente aprofunda no porquê que isso acontece, geralmente tem duas variáveis que quebram nessa equação, né? Existem desafios orçamentários para garantir que aquelas escolhas estratégicas, né, existe um orçamento coerente para executá-las, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, faltam as habilidades também coerentes para as escolhas que a gente fez, né? Então, exemplo, acho que boa parte das empresas de tecnologia estão discutindo isso, quero começar a usar inteligência artificial. Muito legal. Quando você olha para dentro da sua estrutura, você tem as expertises necessárias para começar a colocar isso de pé como uma capacidade do negócio, né? Eu estou pegando exemplo de AI, mas imagina para qualquer coisa. Assim, quero fazer um M&A. Estratégia está clara, tem capital disponível, tem, né, etc, etc. Né? Quero fazer um pivô de mercado. Como é que eu vou fazer meu reposicionamento de marketing? Você tem N dores aqui, que se a gente não cuidar da disponibilidade de habilidades, a chance do movimento do negócio dar errado é alta, né? E é exatamente esse problema que a gente se propõe a resolver na TIFES com uma rede de executivos que trabalham sob demanda em diferentes formatos, aqui atuando em vagas part-time, em projetos específicos, ou atuando desenvolvendo lideranças, principalmente de alto nível, que já estão dentro das operações, né? Acho que o grande ponto aqui é como é que a gente passa a combinar os talentos internos, que eles vão continuar existindo, né, obviamente, dentro das organizações, mas compõe uma nuvem de talentos, com talentos externos, que garante essa disponibilidade rápida dentro desses movimentos que o negócio está fazendo, né? Então, preciso fazer um movimento estratégico, não posso esperar 6 meses para eventualmente contratar alguém, etc. Preciso resolver o problema. Mês que vem, eu preciso começar a atuar no problema, e a partir daí, isso pode ser um caminho, né? Tem várias empresas que já estão atuando com esse tipo de solução no Brasil, assim, acho que muitos estão falando sobre o futuro do trabalho, olhando para esse modelo. Assim, é mais do que presente do trabalho. Acho que tem vários negócios legais que a gente está acompanhando nessa jornada. E para quem quiser, enfim, aprofundar nessas pautas, e depois eu convido aqui para vocês é, nos seguirem, acompanharem. Acho que a gente tem estudado bastante esse tema e compartilhado tudo que a gente está aprendendo nessa jornada. Eu vou depois jogar aqui no chat, a gente preparou um e-book falando sobre contratação por habilidades, que acho que é um tema que vale aprofundar. Mas eu queria, dado esse plano de fundo todo, trazer a nossa convidada aqui, que é a Mônica, ela já vai se apresentar. Mas o que a gente tem visto, gente? Está se debatendo muito no mundo, principalmente fora do Brasil, o papel do CHRO, né? A gente tem visto um debate que era o seguinte: muito tempo atrás, a principal vantagem competitiva dos negócios, ele tinha um quê financeiro. E o CFO ou a CFO era o principal braço direito ali de uma liderança de negócio, porque antes, quem tinha capital, tinha fábrica, tinha acesso à tecnologia, que era caro e etc. Isso criava vantagem competitiva. Depois, isso evoluiu para um papel de CTO ou CIO com a entrada da tecnologia, né? Que agora é isso que é a nova vantagem competitiva e esse é meu braço direito agora, né? Dentro dessa estratégia de negócio.
E já está tendo um debate que dentro desse Tá vendo cenário de um monte de Nordeste? mudança e mobilização e desmobilização de recursos com alta Dois. frequência, a grande peça aqui dentro da estratégia é a estratégia de pessoas, né? E aí passa-se a discutir qual que é o papel do CHRO nesse monte de complexidade que a gente está vivendo. E aí, para debater isso, a gente trouxe a Mônica aqui, que vem vivendo isso há alguns anos, para dividir um pouco da experiência dela com a gente. Quer se apresentar, Mônica? Maravilha, obrigada, Guilherme. Bom, há alguns anos, é isso aí. Já estou na Log, já estou 4 anos e meio. O tempo voa. Estou como CHRO aqui. Cheguei em janeiro, 2 meses antes da gente fazer o movimento de levar o administrativo para casa, né, na pandemia. A gente pode falar um pouco sobre esse período que eu, na época, disse, e hoje tenho certeza que a gente, né, fez um MBA na prática, todo mundo vivendo, você falando, né, da complexidade, vivendo coisas que a gente não estava necessariamente preparado para, né? E aí você tem que aprender conforme as coisas vão acontecendo. Mas então é isso, estou 4 anos e meio aqui. Antes da Log, eu fiquei 11 anos e meio no Google. No Google eu trabalhei em Belo Horizonte, no escritório de engenharia, 1 ano e meio, os outros 10 anos em São Paulo, cuidando da América Latina. Antes da- do Google foram quase 8 anos de Nokia. Esses caras são os principais. Psicóloga, carioca, e estamos aí nessa jornada. Sempre trabalhei com recursos humanos, e realmente me encontrei nesse mundo de complexidades de lidar com, né, humanos negócios. Mas é isso. Boa. Acho que para várias pessoas entraram aqui enquanto eu dei esse recado, eu queria reforçar. Gente, a ideia não é que seja só uma conversa entre eu e a Mônica. Fique à vontade para mandar pergunta no chat, para a gente explorar, para abrir microfone e interagir. Queria reforçar isso. Mas, para começar aqui, acho que esquentar a nossa discussão, Mônica, eu acho que a gente só. A gente estava até falando um pouquinho disso, né? Eu acho que a gente só descobre o que é uma cadeira e as dores e as delícias dela quando a gente está lá. E a gente está ouvindo muito esse ponto de que está cada vez mais complexo ser CHRO, né? Por que que antes da gente entrar no como é que CHRO de alta performance parece assim, por que que na tua visão está mais complexo exercer esse papel dentro dos negócios hoje? É. Bom, eu só exerci hoje, eu não exercia há 30 anos atrás, quando talvez fosse mais simples. Então, o que que eu posso fazer, dizer do que eu estou sentindo e vivendo? Eu acho que uma coisa é a velocidade com que as mudanças vão acontecendo. Eu acho que há alguns anos atrás as coisas tinham, né, você fazia planos de mais longo prazo e tinha um pouco mais de previsibilidade. Então, né, a gente fala, né, vou dar dois exemplos aqui de coisas que mudaram, né, de um dia para o outro. Você falou aí de inteligência artificial, né? Quando você fala com algumas pessoas, elas falam, gente, mas isso aí é Watson na IBM, 1986, já se falava disso, maravilha. Só que estava dentro da IBM, estava lá na área de não sei o que do Google, lá agora foi para a mão das pessoas. E entre a gente falar, nossa, o que que é chat GPT? E a gente esperar que está todo mundo usando, sei lá, foi 1 mês e meio, dois, né? Então, eu acho que a velocidade com que as coisas acontecem tá muito rápido. O outro exemplo, eu acho que você falou isso, você botou lá da. Acho que tem alguém que precisa botar no mudo, Gui, que está um pouquinho de barulho. A outra coisa foi exatamente essa mudança pós-pandemia, né? Eu lembro, final de 2021, a gente fazendo planejamento para 22, em poucos meses o mundo deu uma virada com a guerra da Ucrânia, com inflação na Europa. De um dia para o outro, o mercado falou: acabou o dinheiro das startups, agora vocês têm que ser lucrativos. Estava todo mundo trabalhando para crescimento. Não, 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 agora é outra coisa, vocês têm que assegurar que, né, o dinheiro que vocês têm em caixa vai durar, porque vocês não vão poder ficar fazendo é, captação. E eu estou falando de startup, mas isso também impactou todas as outras empresas. Tanto é que grandes, big techs, não sei o que, foi todo mundo lá fazer, né, discutir, fazer layoffs, etc. Então, a virada, ela é muito rápida. Você faz um planejamento em dezembro para o ano, você chega em maio, já não, nada daquilo vai fazer sentido, porque o mundo mudou. E aí, se você não se adaptar, literalmente, enquanto empresa, você morre. Outra coisa que eu acho que tem a ver também com na velocidade com que as coisas. A gente já fala de saúde mental também há muito tempo, que a gente já falou, não é mais ler, não é mais problema de ergonomia, é problema mental. Mas sempre como um tema assim muito
é, muitas vezes muito velado, né? E eu acho que a pandemia botou uma luz para falar isso aqui né, não dá para você tratar como uma coisa, né, que não está aí na nossa frente, que a gente está vendo. O tema diversidade e inclusão, né? É, também, há anos atrás não era uma questão, agora é. A gente não tem mais expectativa de simplesmente contratar pessoas, a gente tem que assegurar que a gente está trazendo, né, um pool bem diverso, porque isso impacta diretamente nos resultados. A gente tem pessoas que pensam diferente, com né, experiências diferentes, backgrounds diferentes, todas né, as questões de diversidade que vêm atreladas a isso. Pós-pandemia, no início a gente estava discutindo como fazer funcionar o trabalho remoto. Agora a gente está discutindo muitas lideranças querem, né, estão fazendo uma pressão ou tem um desejo de que tenha um movimento para a volta, né? É, e eu acho que essas lideranças não estão conseguindo articular o porquê disso, né? Então a gente fica aqui como RH, de novo, Gui, eu acho que tem alguém aí para você mutar. A gente ajudar a articular, assim, para quê? Propósito. Para que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso? O que isso impacta diretamente né, no como a gente gerencia essa empresa? Então, a gente tem ouvido, né, tem todos os nomes bonitos, da Great Resignation, depois Quiet Quitting. Tudo isso impacta como a gente lida né, com a gestão da empresa diretamente. Não dá para fechar os olhos e fingir que não está vendo. Desenvolvimento de competência, falou sobre isso. Então, é muito complexo, é muita coisa. Não adianta desenhar os processos e botar eles para rodar, porque não é isso não é isso que a empresa precisa da gente, né? Você trouxe esse ponto, é muito legal, Mônica, porque eu estava até numa discussão recente. é, Me perguntaram, eu fui num podcast, me perguntaram alguma coisa sobre desenvolvimento de liderança, e eu lembro que a gente começou a debater, e uma das coisas que surgiu que foi super interessante foi o maior risco que a gente, como área de pessoas, está correndo é o risco de não conseguir fazer nada e a tempo. São dois riscos, né? Veio um problema e às vezes a liderança teve que se virar do jeito que dava e tocou a vida e a gente não conseguiu fazer nada. Ou a gente começou a planejar, preparar o deploy de uma iniciativa, do projeto, do não sei o quê, que quando a gente chegou e entregou, a liderança já está com a cabeça em outra coisa. Falei, isso seria ótimo Tarde se fosse 3 meses demais. atrás. É, é, E é. aí, te ouvindo, isso é uma simbiose de um monte de coisa, né? Acho que você falou do modelo de trabalho. Tem várias discussões que a gente está acompanhando, assim, se é presencial ou se é remoto, esse ponto de carga horária que a gente está super imerso nisso, né? É full time, é part-time, é por projeto, é por missão, é por longo prazo, né? Eu estou na empresa pelo longo prazo, eu estou na empresa por um desafio específico e depois eu vejo o que eu vou fazer da minha carreira. Local de trabalho, lá fora a turma está discutindo se é trabalhar 4 dias na semana, 5 dias, o quanto isso impacta em produtividade e performance das pessoas e as pessoas estarem bem, né? E você traz esse baita desafio, que acho que ninguém, acho que tá todo mundo tentando entender como é que lida com ele, que é o ponto, tava te ouvindo e anotando aqui, as pessoas estão desgastadas com esse tanto de mudança, né? E não dá para criar um negócio com as pessoas, não, um É. negócio sustentável com as pessoas nesse ritmo. A gente fala sobre isso, já, mais de uma circunstância eu ouvi, né, gente do time falar, as pessoas estão cansadas das mudanças. Eu falei, é o que temos. Não dá para eu falar assim, então vamos parar de mudar para as pessoas descansarem. Isso não vai acontecer, porque não está no meu controle. A maioria das mudanças, claro, tem as mudanças que a gente está imprimindo, e muitas vezes a gente está imprimindo, a gente, empresa, para se adaptar à mudança que está lá fora. Então, assim, tem um pedaço também que é, obviamente, criar resiliência e dar o apoio para que as pessoas. É isso, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não adianta todo mundo morrer na primeira curva, mas também é uma ilusão achar que as coisas vão. Bom, uma ilusão onde eu estou. Talvez em outros ambientes você tenha ambientes que sejam mais estáveis, né? Seria mentira a gente dizer que são todos iguais, mas aonde a gente está, onde eu estou inserida, não é verdade eu falar que a gente vai parar de mudar. Claro, tem decisões que a gente toma, que a gente erra e aí acerta, e aí por isso a gente gerou uma mudança que, né, se não tivesse errado, seria, vou chamar de desnecessária. Mas é o que eu falei da pandemia, a gente também estava experimentando, aprendendo. Eu até falo sobre isso, estando numa startup, eu falo, a gente tem a licença de experimentar coisas, né? Se você está numa empresa
200 mil pessoas, você vai fazer uma mudança e planeja, às vezes, 2 anos para fazer a mudança. Você, em startup, você fala, gente, vamos mudar agora, vamos ver, porque o que a gente escolheu não estava. Então, também tem esse elemento, né? Também tem esse Ô, elemento. Mônica, deixa eu pegar um gancho no ponto que você trouxe. Você está me dizendo assim, cara, a liderança também está reagindo nesse contexto. E às vezes a gente acha, Uhum. alguém aqui dentro que é muito mal intencionado está criando um monte de mudança, né, com as pessoas. Mas assim, quem está liderando o negócio está tão ou mais ferrado com esse tipo de contexto, assim, também tentando lidar com ele. Saiu uma pesquisa recente, eu não sei se as pessoas viram, eu recomendo, uma pesquisa da Endeavor sobre saúde mental e performance, entendendo como é que os empreendedores estão vendo esses cenários, das empresas que mais crescem no Brasil. Em resumo, depois vale ver a pesquisa, a galera tá muito preocupada e a galera também não tá bem, né? E são essas pessoas que estão tendo que lidar com as suas angústias, com as angústias que, né, com esse movimento de mercado, com as angústias do que vem de dentro. E aí, dentro desse contexto todo, Mônica, acho que chegando aqui no ponto que eu queria te ouvir, quais são as dores que você tem visto que a liderança de negócio traz dentro desses temas, né, dessa complexidade toda que você trouxe? E o que que, na tua visão, a gente precisa reconfigurar na estratégia de pessoas para começar a atender essas necessidades novas de mundo e de dor de negócio? Bom, primeira coisa, assim, eu sempre me pergunto, né, qual é o nosso papel de people na hora que a gente fala né, como é que a gente atende esse negócio. É, eu tive outro dia, vi uma luz assim, talvez as pessoas vão rir e falar, jura, você demorou esse tempo todo para ver isso, mas por muito tempo eu participo, estou, né, a tal do, se você tem um seat at the table, eu estou sentada nas reuniões que a gente está definindo a estratégia, que a gente está tomando as decisões. Nem todas as empresas do RH têm esse lugar, eu felizmente tenho. Mas eu muitas vezes me botei nesse lugar, assim, eu sou RH, gente, eu não sou uma pessoa especialista em logística, eu não sou uma pessoa especialista em tecnologia, eu sou uma pessoa de RH. Então, eu posso trabalhar em qualquer negócio, a minha expertise aqui é outra. Então, eu estou aqui sentada para observar a dinâmica, para ver como é que as pessoas estão se relacionando, e aí, na verdade, não é nada disso. Enquanto você está sentado nessa mesa, você é parte do negócio e você tem que se posicionar e agregar não só como o RH vai contribuir, mas de verdade como é que eu vou contribuir para a gente tomar as melhores decisões de negócio que vão afetar as pessoas, né? Então, estar sentado na mesa não é suficiente. Você tem que estar imerso no negócio, você tem que realmente estar entendendo o que está acontecendo para fazer. Vamos fazer um M&A? Você não é só, então tá, agora eu vou avaliar essas pessoas. Não. Não, faz sentido fazer M&A? Como é que é o impacto disso em tudo que a gente está fazendo até aqui, e etc. Então, eu acho que essa é uma primeira coisa. E aí, para você poder fazer contribuições, você tem que estar, né, aprofundar, você tem que ter dados, você tem que, né, cuidar da comunicação, tem todos os outros elementos, mas definitivamente tem esse papel, esse pedaço que a gente já fala isso há muito tempo, não, você tem que estar entendendo o negócio, mas ainda assim eu acho que a gente, na grande maioria, está muito superficial nesse entendimento do que é que a gente está fazendo e quais são todas as implicações, porque você falou, né, o papel do CFO do lado do CEO está muito claro, pelo menos nas minhas experiências, o papel que CHRO tem, que é mão direita, mão esquerda, estamos junto. Assim, realmente um trabalho ali de você trazer para essa liderança outras perspectivas, outras informações, né, as pessoas vêm para o RH trazendo muitos. A gente tem muito dado, a gente tem muito elemento. Como é que você ajuda que as decisões sejam tomadas baseado nisso que você sabe, né? O que você está vendo, etc. Então, quando eu penso na estratégia de pessoas, ela não é paralela à estratégia de negócio, ela é parte da estratégia de negócio, né? Porque você está falando de desenvolvimento de competência. Na hora que eu vou decidir como é que eu vou, por exemplo, falar de talentos, de contratação, qual é a minha estratégia? Eu vou contratar fora, eu vou preparar as pessoas para promovê-la aqui dentro. Eu vou contratar gente mais júnior e fazer elas crescerem, ou eu vou trazer gente mais qualificada. Eu vou tentar reter as pessoas. Né? Então, tudo isso alimenta diretamente
né, como é que esse negócio vai ser gerido, né? Então, se eu estou falando, você falou aí de novas competências, a gente tem que estar pensando sobre isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou comprar essa competência, eu vou desenvolver essa competência, e quando eu falo em desenvolver, eu vou trazer lá de baixo, eu vou fazer crescer, eu vou trazer aqui em cima role models. Então, é, é isso. E o business está com uma pressão de resultado, né? A gente estava até falando sobre isso, sobre quando a gente está olhando de fora, para qualquer coisa, né, a gente tem uma opinião, a gente tem uma impressão, a gente acha isso, aquilo. Normalmente, quando você está imerso, as coisas têm muito mais elementos, muito mais complexidade do que parece a princípio, né? Quando você ouve uma história, normalmente a primeira impressão que você tem não é a mesma se você aprofundar um pouco mais, ouvir outras pessoas, e aí você. Ah! Então, quando a gente está lá no meio, a gente tem que assegurar que a gente também não está meio avestruz enfiado no problema, que a gente consegue levantar a cabeça. E até uma imagem legal disso né, você olha uma foto de alguém jogando futebol, a pessoa está cabeça baixada olhando para a bola, ou ela está de cabeça levantada olhando para o campo, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que parte do que eu quero dizer quando eu digo da gente estar lá perto do negócio e trazendo esses elementos é com a cabeça levantada para olhar o que está acontecendo e não só tentando resolver aquele problema específico. Porque eu acho, Gui, que muitas vezes a gente fica ocupado, a gente faz muita coisa e não necessariamente a gente está fazendo as coisas certas, porque você está ali, você falou, estou trabalhando 3 meses, quando você entrega já passou, é porque você não estava antenado, né? Então, acho que esse elemento de você estar, né, fazendo a leitura e a entrega é crucial. Você falou duas coisas que eu queria pegar de gancho, mano. Você falou dessa leitura e no meio da tua fala você falou de pressão por resultados. Eu sinto que geralmente a gente falha, na leitura por uma falha de entender quais as premissas da solução que o negócio está pedindo, né? A gente estava falando um pouco antes de começar aqui, né, que entre aspas, colocando numa caixinha, obviamente eu estou estereotipando aqui, mas o RH veio de uma escola de processo, de que era menos cobrado por resultado, né, era cobrado por executar um processo e menos por resultado de negócio. É, RH não precisa saber de finanças ou falar finanças. O ritmo de trabalho é diferente, porque comercial é corrido, RH é tranquilo. Só que assim, acabou essa fase, né? Quer dizer, acabou essa fase para negócios que querem ter pessoas com vantagem competitiva, assim. E não acabou hoje, acabou faz tempo, né? E aí a gente começa a ver essas premissas, eu tava te ouvindo, de pressão por resultado, o negócio pedindo flexibilidade, porque ele tá mudando e ele tá falando, gente, todas as áreas vão ter que ser flexíveis. Eu vou fazer meu movimento, quem não estiver pronto para responder, vai ser mais dura a mudança, né? Tá pedindo eficiência operacional e financeira e tá pedindo velocidade. O que que, na tua visão, a gente precisa mexer, acho que tanto na mentalidade como pensar estratégia de pessoas, quanto em processos ou sub-áreas de pessoas, para começar a atender melhor essa expectativa de ser uma área de pessoas que contribui com a eficiência financeira do negócio, dá velocidade, dá flexibilidade. Isso é interessante que a gente está conversando aqui na Log, porque as coisas mudaram, vêm mudando e mudaram bastante nos últimos anos. Você, ó, né, tem que fazer o exercício de olhar e falar, bom, o que que eu tenho aqui escrito de cultura, de valores, continua fazendo sentido? Sim, não, talvez. E outra coisa também que a gente tem conversado e pensado muito é, no passado, a gente, quando refez esse exercício, a gente ia e falava, deixa eu entender que valores são esses que a gente vive. Então, aí você pesquisa com todos os funcionários, conversa com a liderança para dizer, né, essas são as coisas que a gente acredita. E aí, a gente tem agora também pensado muito o seguinte: se eu estou falando da estratégia, eu tenho uma estratégia para daqui a 5 anos, e eu, RH, área de people, quero né, apoiar isso, não adianta eu dizer o que que eu sou, eu tenho que dizer o que que eu preciso ser. Então, uma coisa é realmente você olhar para frente e falar quais são as competências, quais são os comportamentos que eu preciso ter, que pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha e que eu vou precisar desenvolver para chegar lá na frente, né? Então, eu acho que tem um pedaço aqui, Gui, que como é que a gente apoia a liderança para ela ver isso e comprar, né? Eu acho que esse é o meu exercício atual, é comprar isso. Não é a área de RH. Você também me falou de um exemplo, a gente estava conversando aqui, você falou, né, a pessoa falando, pô, agora meu CEO está entrando e quer se meter, quer dar opinião. Gente, parabéns, que sorte a sua, né? Dá um abraço nesse CEO, dá a mão para ele, porque o RH que desenha processo, que implementa processo e que
o gestor e os funcionários seguem, não faz nem sentido nenhum. A gente está aqui para assegurar que o que a gente está fazendo está totalmente alinhado à necessidade daquele negócio. Né? E eu também estava conversando outro dia com uma pessoa que estava me falando isso, falou, cada semestre a área de gestão de performance está querendo ir lá e fazer pequenos ajustes melhor. Gente, eu tenho 50% das pessoas fazendo as metas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho que chegar a 100%. O detalhe que você está consertando ali é marginal, já não faz mais diferença. É muito mais importante que você tenha 90% das pessoas participando, versus. Aí depois você faz o ajuste que tiver que fazer. Então, é um pouco isso. Às vezes a gente se perde em falar o que eu estou fazendo que atende a esse negócio. Então, voltando, tem que entender para onde a gente está indo, assegurar que a gente está criando os processos, né, que são amarrados. Quando a gente fala de vantagem competitiva, é isso, como é que esses processos todos estão desenhados que fazem com que você tenha, né, uma máquina que funciona que é sua, que é exclusiva, que ninguém vai sair e podendo imitar, porque tem tantos elementos que você construiu que são seus, né? Muito legal, Mônica. E você me fez lembrar de uma outra conversa. Eu vivo tentando, eu me provoco a pensar o que que eu posso aprender com áreas core de negócio, tipo vendas e marketing, produto, tecnologia, e que pode ajudar a área de gente. E uma das coisas que ficou muito na minha cabeça, assim, acho que tudo isso que você está falando de como é que eu reconfiguro valores, comportamentos, perfis que eu preciso estar ali para fazer um movimento de negócio, ele tem a ver com atualizar o nosso software, que é o jeito que a gente opera, né? Fazendo uma comparação com o tech. E aí, para mim, tem muito claro um ponto que, assim, acho que o principal produto que uma empresa pode entregar para a estratégia de negócio para as pessoas é a sua cultura. Uhum. Se a gente pega negócios muito bem sucedidos, nitidamente dá para ver o que tem na cultura para fora, sem ver o deck cultural daquela empresa, né? Vamos pegar exemplos aqui que me vem à cabeça de bate-pronto. Nubank, experiência e centralidade no cliente. Cara, eu não sei se isso tá como tá escrito lá, mas provavelmente isso é um elemento fundamental, né? E aí vocês podem pegar outros negócios que são referências. Acho que então tem um quê de olhar para a cultura, acho que dentro dessa atualização que você está trazendo de o maior produto é esse do negócio para a estratégia de negócio para as pessoas. E o canal de distribuição, que muito se discute em vendas, é a liderança, né? E aí, se você tem um bom produto, que é a cultura, e um bom canal de distribuição, a chance do movimento do negócio fluir, que entra um pouco nisso que você falou, que tem uma gestão da mudança entre quem a gente quer ser, como é que vamos chegar lá e alinhar todo mundo nessa história toda, ela começa a ficar muito mais clara. Dito tudo isso, eu queria te ouvir, Mônica. Acho que existe um desafio genuíno que eu escuto muito sempre que eu troco com liderança de RH, que é como é que eu apoio e faço esse papel com as lideranças de negócio de construir essa visão sobre estratégia de pessoas e começar a construir de fato essa vantagem competitiva que você terminou a tua fala dizendo, cara, a combinação disso tudo muito difícil de copiar e de fato vira diferencial para o mercado. Como é que a gente É, faz esse processo de garantir com que todo mundo tenha a mesma visão? Fica super complexo. super, não. E aí, só para pegar o gancho que você falou, né, usou o exemplo, né, do Nubank, você pega, eu vou pegar o exemplo de bebida aqui, que todo mundo conhece, Ambev, Pepsi, Coca-Cola, Tubaína. As quatro empresas fazem, vamos dizer, o mesmo produto, né? É um refrigerante dentro de uma lata, ou de um, né? é, São empresas completamente diferentes, né? Nas suas experiências enquanto marca empregadora, enquanto é disso que a gente está falando, né? Você tem uma máquina aqui, né? Uma fórmula. Isso é um pedaço. No fim, o que a empresa é esse conjunto de coisas, né? De elementos que levam a essa entidade e que não é fixa, não é. Ela também muda. Eu falo, a gente, enquanto pessoa, muda, né? Eu certamente não sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 5 anos de idade. Idealmente, espero que sim, tentando ser uma pessoa melhor. A mesma coisa acontece com as empresas, né? Ao longo da meu tempo, como eu fiquei bastante tempo, né? Tanto, né, 8 anos numa, quase 12 na outra, agora quase 5.
você ouve muito de, nossa, não é como era, não porque é antes, o povo adora, não, porque quando eu entrei, eu adorava que eu ouvisse no Google, quando eu entrei, o nível era muito mais alto, eu falava, gente, que ofensivo isso, você falar para as pessoas que entraram depois de você, que a sua época era todo mundo bom, os outros não são, né? Então, mas tem um desconforto com a mudança e ela vai acontecer. Gente, a gente não para de envelhecer, não vai ser a empresa que vai ficar a mesma, né? Ela pode ter 100 anos, ela não é igualzinha. E aí eu acho que é esse o papel da gente assegurar que a gente não está deixando isso solto, livre para caminhos que, porque ela vai mudar. Então é um pouco isso, eu acho, quando a gente fala do papel da estratégia de pessoas junto com a estratégia de negócio, é você ter algum controle, não o que você pode controlar para onde você está indo. E aí vai, na hora que você tem isso mais claro, você vai contratar pessoas que estão alinhadas a isso, você vai ter processos que ajudam, né, seja na gestão de performance, seja na reconhecimento, remuneração, promoção, tudo isso, né, para esse caminho que você tá liderando. E se você não faz isso de forma intencional, muitas vezes você acha que está fazendo uma coisa e você está dando mensagens opostas e as pessoas estão vendo, né? As pessoas estão percebendo, aqui é portas abertas, mas as decisões são todas tomadas num petit comitê. As pessoas vão percebendo. Então, eu acho que o nosso papel aqui é ter esse olhar para poder ajudar a gente, né, nesse balizamento. É, as pessoas, quando chegam nas posições, ninguém nasce sabendo, né? Então, quando todo mundo que é CEO, uma vez foi CEO pela primeira vez, né? E eles também estão aprendendo, né? A gente também fica nessa coisa, pô, tá lá. Então, eu acho que a gente tem essa coisa do meio grilo falante de ajudar a assegurar que a gente está trazendo essa consciência. Você falou isso dos gestores, né? Quando eu cheguei no Google, uma das coisas que eu fiquei, a princípio, um pouco chocada, e depois eu entendi que era fortaleza, era exatamente o fato de que as coisas não estavam na mão do RH, elas estavam na mão dos gestores. E isso fazia com que o RH ou a área de pessoas tivesse muita força, muito mais do que quando o RH é dono das coisas, porque estava, né, totalmente disseminado. Todo mundo é dono da cultura, todo mundo. Eu brincava lá no Google, você tem que frear e não empurrar. As pessoas têm muita iniciativa, isso é excelente, né? É horrível quando o RH fica, não, então vamos fazer, gente, por favor. Então eu acho que passa por aí, sabe? De você ajudar com o desenvolvimento das lideranças para que elas estejam alinhadas com essa visão que a liderança, né? A alta liderança deveria estar desenhando. E aí depois, óbvio, você tem que ter métricas para medir as iniciativas, aí tem todos né, os elementos que você vai usar para que isso funcione. Você está trazendo esse ponto, Mônica. Eu gosto muito de olhar, às vezes eu entro em negócios novos, quais são os antissinais da cultura que estão me falando que é a cultura. E recentemente eu estava apoiando uma pessoa que ela trouxe, né? Eles estão num movimento forte cultural, um negócio de empoderar a liderança, etc, etc. Acho que isso veio ganhando força nos últimos anos, depois que Netflix virou um grande case, etc, etc. E aí, olhando depois as principais métricas que o time de gente estava acompanhando, uma delas era percentual de PDIs preenchidos no sistema. E eu perguntei, como isso ajuda o negócio? Ele falou, ué, a gente controla. Eu falei, mas vocês querem dar autonomia para as pessoas, mas querem controlar se está pondo no sistema ou não, assim, né? E aí isso começa a abrir um monte de debate, que eu não vou abrir aqui, mas que a gente ainda, acho que voltando no ponto, a gente tem um legado da escola antiga, assim, do o processo, como é, tem que estar na plataforma. Rodou, fez a avaliação de desempenho, o quê? Feedback no sistema. Que, obviamente, acho que tem uma curva de maturidade para a gente ir aprendendo a, vou chamar aqui de soltar essas travas, mas que, assim, quanto antes a gente passar por isso e ter essas conversas de, acho que agora no ponto que você entrou, Mônica, quais são as premissas para onde a gente quer chegar? A gente quer empoderar a liderança? Olha aqui as disfunções sobre o design de como as coisas estão montadas. Tem várias coisas que eventualmente não estão criando essa cultura que a gente quer. Como é que a gente faz isso? Acho super É. legal. A Não, Cíntia mandou. Vai lá, temos uma pergunta não, depois no chat aqui, depois eu. não, eu só ia falar, talvez o exercício é o que que a gente quer com o PDI, que as pessoas se desenvolvam, como é que eu vou medir? Não é um pedaço de papel, né? Eu É, eu tenho um pouco de problema com isso, porque né, a gente fazia, tem que ter conversa de carreira, e bom,
estava na posição de diretora de RH lá no Google, e eu sabia que eu não tinha como crescer para virar VP. O VP era o líder, né, o country manager. Eu estava super bem, tá ótimo. Aí tinha que fazer conversa de carreira com o meu chefe, sei lá, cada 3 meses. Eu falava, gente, mas vamos lá, vamos falar sobre. Para check in the box. Aí ele marcava, Titi, fiz com todo mundo, pronto. Muito menos sobre, né? O que que você quer? Bom, eu tô feliz aqui, porque também tem isso, né? Tem que sempre ir pro próximo. E se o senhor já estiver feliz aqui, tá tudo bem? Então, eu acho que parte do que você está falando é o que que é a métrica de sucesso? São os PDIs no sistema, ou é a pessoa está crescendo, ou feliz, ou sei lá, e você escolhe qual é a métrica que você quer. Eu preciso das tais competências, eu estou desenvolvendo as pessoas para elas, então, acho que é isso mesmo. É a pergunta que, talvez a pergunta original que ainda não foi respondida, né? Boa. Eu vou trazer, a Cintia mandou uma pergunta aqui, Mônica, que foi: percebo CHROs muitas vezes old school que preferem seguir pares e CEO, querem, perseguir o que os pares e os CEOs querem, mesmo sendo algo errado, justamente para preservar uma relação amistosa. Como calibrar nosso papel, sendo assertivo, influente, criando pontos e influenciando ali os tomadores de decisão, dentro de um contexto que também precisa se manter uma boa relação ali, os níveis de discordâncias podem gerar tensão na alta liderança. É. Bom, quem me conhece sabe que eu falo o que eu penso. Eu só acho que você tem todas as graduações de falar o que você pensa, né? Você pode falar o que você pensa de maneira abrasiva ou você pode, né? Então, e eu acredito mesmo, você pode dar feedback com delicadeza, você pode fazer uma grosseria, né? E isso vale para tudo. Então, eu realmente falo o que eu penso. Eu não posso trabalhar num lugar onde as coisas são veladas, porque eu entro na reunião e eu faço as perguntas difíceis. O meu chefe do dia falou: você é uma das que mais provoca. Gente, é isso. É para isso que eu acredito que eu sou paga. É, Isso não quer dizer que o meu chefe vai fazer o que eu quero. Muitas vezes ele não faz mesmo. Ele fala muito obrigado, ele anota, ele é maravilhoso. Ele fala excelente, vou anotar. E aí ele volta na semana seguinte com a mesma ideia. E eu falo. E é isso, cara. Eu não sou a dona da verdade, inclusive. O fato de eu estar vendo uma coisa não quer dizer que está certo. Inclusive, eu também falo isso para ele, porque eu falo, se ele soubesse todas as respostas, seria maravilhoso, a gente fazia o que ele queria, sucesso. Pô, era tudo que eu queria. Que alguém soubesse a resposta, eu só tivesse que executar, seria maravilhoso. Só que, como ele também não tem todas as respostas, assim como eu não tenho, a gente precisa abrir o fórum, ouvir todo mundo e assegurar que a decisão final não é nem o que ele acha, nem o que eu acho, né? É o que é o conjunto. Algumas vezes vai ser o que ele acha, ele é o chefe. E mesma coisa o time de people. Algumas vezes vai ser o que eu acho e o time vai falar, pelo amor de Deus, por que que a gente está fazendo o que ela quer? Faz parte. Mas eu acho que você não tem o espaço para esse debate, para esse diálogo, são escolhas, né? Eu posso fazer tudo o que ele quer, talvez ele me adore, talvez não, porque, né, talvez lá na frente ele vai falar, pô, ela fazia tudo o que eu queria e ela não me desafiou, ela não me perguntou, ela não me questionou, não serve. Então, nenhuma resposta é a certa, entendeu? O fato de você fazer tudo que o teu chefe está dizendo não quer dizer que você vai ter sucesso nessa relação. Se você desafiar tudo, também não quer dizer, eu acho que é um equilíbrio, mas eu acho que eu recebo o meu salário para fazer contribuição, não só para executar. Eu acho que quando eu comecei lá atrás, eu acho que a expectativa era que eu executasse. Conforme você vai crescendo, eu falo isso, uma HRBP que o gestor fala, eu quero mandar João embora, sai correndo e vem com papel, então eu pago. Bom, vamos botar um robô que é só apertar um botão e ele gera a carta de, de rescisão. Né? O que a gente está falando aqui é um RH que está disposto e interessado em contribuir. Então, o desafio que eu faço é para o benefício dele do negócio. Acho que tem lugares e espaços para tudo. E eu acho que tem lugares, né, empresa de dono, que a pessoa não está afim de ouvir, não é lugar para mim. Mas não quer dizer que não tem um profissional que vai ser feliz lá. Então, é, e eu falo a mesma coisa sobre os meus pares, quando, né? Porque relações humanas, às vezes eu falo, eu tô vendo que você está desconfortável. Vamos falar sobre isso, porque, é, de novo, a diversidade é isso, é as pessoas terem opiniões diferentes e poderem debater para se chegar no melhor resultado possível, né? Até dando 10 centavos aqui, eu acho que para mim nesse cenário você tem três alavancas, assim. O primeiro é construção de relação, confiança, né?
Se você pega, sei lá, conheci o Guilherme agora, ele falou alguma coisa, talvez a opinião dele importe menos, mas você pega alguém que tem, que você confia, né? O Jorge Paulo Lemann da Ambev falou às vezes a mesma frase. Você já recebe de um jeito diferente. Acho que isso passa por construção de confiança e credibilidade. Tem acho que um segundo ponto que eu vejo que é nivelar a informação consistentemente, né? Às vezes a gente chega, porque a gente acabou de fazer uma análise e tem uma ideia, precisa desdobrar alguma coisa, e a pessoa, acho que a alta liderança às vezes precisa de tempo para entender o que está acontecendo. E eu lembro de uma situação que para mim foi muito dura quando eu estava vivendo, que foi, precisava emplacar um projeto de M&A e a gente tinha uma discussão de prazo para começar isso. E eu entendia que a gente precisava começar num prazo, o CEO da operação entendia outra coisa. Eu fiquei, vocês vão achar que eu tô mentindo, eu juro por Deus. Toda semana eu mandava um artigo. Olha o que a PwC está falando sobre o tema. Olha a Deloitte, olha a Harvard Business Review. Eu ia mandando coisas para ajudar essa pessoa a entender que a gente ia se atrasar se a gente demorasse muito para tomar essa decisão. E aí isso entra no meu terceiro ponto, que é papel e responsabilidade alinhada. Quem define o time nessa situação? Quem define o time do M&A é o CEO, não sou eu, como, né, liderança da área de gente. Então, o meu papel era, estou nivelando a informação e vou fazer isso. Um belo dia, aconteceu o que você falou, Mônica, a pessoa chegou e falou, Gui, tava pensando aqui, cara, se a gente Olha abrir que ideia que eu agora o tive. projeto de M&A, falei, bacana, eu concordo, acho que estamos num timing bom, né? Só que aí teve um monte de tempo investindo energia intencional nisso, né? Ao mesmo tempo que tinham coisas, já tiveram situações recentes de, é, cara, o senhor traz, olha, dentro das coisas que você está falando, isso aqui eu não concordo. Mas esse tipo de decisão é da sua cadeira, não da minha como CEO, eu não vou tomá-la, né? Então, acho que essas três coisas, de criar a relação, de nivelar a informação recorrentemente, porque às vezes a gente acha que vai falar uma vez e pronto, está entendido. E da gente conseguir separar o que que é papel e responsabilidade em caso de discordância, se é CEO ou se é outra cadeira que toma a decisão, pode ajudar esse contexto. Espero que Ô, tenha Gui, é que ajudado nem aí. gestão de mudança, né? Você quer mudar a maneira como a pessoa está vendo as coisas, é um processo. E é isso, às vezes você já está pensando sobre isso, você já fez a jornada. Na hora que você traz, é novidade. Bom, o que você está falando é exatamente o que eu estou fazendo. O time sabe, eu fico mandando artigos e vídeos, não sei o quê, e é isso. Um dia, e às vezes não dá certo, mas às vezes um dia a pessoa fala, não. Eu quero fazer, ótimo, ótima ideia. Assim, o maior sucesso, eu acho que a gente tem é quando a pessoa acha que a ideia foi dela, né? Olha, que ótimo. Porque assim, não adianta eu falar, eu vou fazer isso porque a Mônica quer, porque é o projeto de RH. Não, eu quero que eles queiram, né? Isso é sucesso. Exato. A Cláudia trouxe uma pergunta aqui, Mônica, que em resumo é: cara, os processos de RH às vezes estão meio duros, a legislação não ajuda a gente. Como é que a gente pode modernizar o RH? Bom, aqui tem várias coisas. Uma que tem um contexto político para mudança de legislação, né? A gente viu uma reforma trabalhista, aí uma coisa vai para frente, é isso. Tem uma parte que a gente controla. É, durante um tempo, fiz parte do grupo lá de RH da Anshan, que eram várias grandes empresas, e a gente falava muito sobre isso. A força que as empresas têm ou deveriam exercer para ajudar a fazer mudanças, né? Tem esse pedaço, que não sou eu sozinha, RH da Log, mas que, né, uma mobilização maior. Então, eu estava lá bem na época da reforma trabalhista, então foi interessante, porque aí você pega as entidades de classe para tentar mudar. Isso é mais estrutural. E aí depois tem dentro da tua empresa, né, o nível de flexibilidade que você tem. É, bom, quando eu trabalhava no Google, eu lidava com algumas questões da legislação muito diferentes de como eu tenho que lidar quando eu estou na Log. Né? A Log eu tenho auxiliar de logística, né, volume de pessoas, marcação de ponto é crucial. Quando eu estou falando em Belo Horizonte, o grupo de engenheiros de software, o cara falava assim, a gente chegou a um ponto que tinha um cara que começou todo dia a chegar às 6 da tarde, ele trabalhava durante a noite. Aí alguém falou para ele assim, Ah, você... vocês da Opa, tarde. alguém falou para ele, olha, você precisa estar aqui pelo menos para fazer reunião de time, não dá para você trabalhar no turno, não tem adicional noturno, era uma preferência da pessoa. Quando você está falando de um público mais operacional, é impossível, né? Você deixar a pessoa escolher o horário que ela vai trabalhar. Então, obviamente, você vai lidando com as coisas conforme o público que você tem, para você fazer a sua gestão de risco, né? Isso aí é a realidade. E assim,
tem um pedaço que você fica muito exposto, né? Quanto maior você é, e aí você, né? O que você pode fazer muitas vezes né, tentar fazer o mais simples possível, né? Então a gente, por exemplo, né? Se falar de gestão de ponto, né, antigamente ainda tem lugares que você marca ponto, né? Eu conheço um lugar que os funcionários vão lá e né? Almoço, faz fila, né? Aí você tablet que o cara vai lá e faz reconhecimento facial, ou o engenheiro, eu posso, né, o administrativo, fazer marcação de ponto no celular. Agora, eu tenho que marcar ponto. Eu não posso falar assim, não, aqui a gente não vai fazer, não, faz como quiser. Então, tem uma adaptação aí que a gente pode trazer modernidade, mas a gente não pode ignorar. Ah, não vou contratar jovem aprendiz, não, porque eu já tenho pro estágio. Você vai receber uma visita do Ministério Público, vai receber uma multa. Então, né, eu acho que a gente tem que dançar conforme a música. Então, quando eu ouço as conversas do 4 vezes, né, trabalha 4 vezes por semana, eu falo, para determinadas empresas isso faz sentido, para outras não faz. Eu estou competindo com empresa chinesa de logística, eu certamente não vou conseguir fazer Friday off para a operação, porque os pacotes precisam ser entregues e os meus clientes não estão dispostos a perder o fim de semana. Então, estou fazendo uma operação 24/7, eu vou ter que pagar adicional noturno, eu vou ter que controlar ponto, eu vou ter. Não tem jeito. Então, eu acho que a flexibilidade também tem a ver com o cenário que você está, com o ambiente que você está, e aí você vai tentando adaptar onde possível, né? Boa. Eu acho que eu vi nessa discussão, mano, que para mim tem um ponto de. Acho que a gente sempre tem a intenção de ser um vetor pró-modernização, vou chamar assim, mas de saber onde a gente de fato é um vetor. Porque assim, eu quero mudar a legislação. Mas vai ter uma frente de advocacy no teu negócio, sentando lá com o governo todo mês debatendo essa pauta? Se não, qual é a outra coisa que você vai investir energia, sabe? Porque tem coisa que tá É, dada e, enfim, é mais difícil, a gente acaba jogando energia fora e oportunidade tem tanta para é, modernização, acho, na nossa área, que é mais difícil escolher por onde começar do que não ter alguma oportunidade, assim. É, é, de- é, Queria te ouvir em outro ponto, mano. A gente falou pra caramba, né, de contexto, de desafio da liderança de negócio, de processo de gente, etc. O que que, na tua visão, acho que fazendo um grande compilado aqui da nossa conversa, é a anatomia desse CHRO dentro desse contexto todo, assim? O que compõe uma pessoa, né, cadeira número um ali de liderança de RH, dentro desse contexto, da perspectiva do que você trouxe, assim? Acho que tá de, vou chamar aqui de valores, mas de comportamentos, habilidades, experiências, forma de pensar. Qual que é a anatomia é. dessa pessoa? Bom, é bem interessante que a gente vê é, muitas pessoas sentadas nessa cadeira que não necessariamente vieram de uma carreira de RH. Eu, como uma pessoa que vim de RH, olho e falo, ai meu Deus, não, o que que é essa pessoa, né? Mas assim, eu acho que parte é isso que eu falei de você estar antenado com o negócio, porque é, eu acho que recursos humanos é um pedaço ciência, um pedaço arte, né? A parte que é conteúdo, eu acho que a pessoa pode aprender. E se você tem uma equipe forte embaixo que são mais especialistas, provavelmente você vai brilhar, né? Ou pode brilhar. Então, eu acho que tem a ver com entender o negócio, ter a sensibilidade de saber que, né, como eu falei, uma parte ciência, uma parte arte. Você tem uma questão que é relacionamento. Eu sinto que eu tenho um papel muito grande na dinâmica e na relação da alta liderança. Né? Você está ali fazendo essas costuras que eu falei. Às vezes eu vou lá só falar, fulano, por que que você não deu a sua opinião lá? Vai lá, procura não sei o quê. Fazendo mesmo as escolas, ajudando a essa visão de como é que RH apoia o negócio nessa visão de longo prazo. Então, eu acho que tem a parte técnica, ela vai perdendo relevância. Eu não estou dizendo que você vai chegar lá e não sabe nada de. Né? Você tem que aprender. Se você não sabe, idealmente você aprendeu ao longo do tempo. Mas eu acho que tem esse pedaço que eu consigo aprender e a questão comportamental acaba sendo mais importante. Se chegar uma pessoa extremamente técnica lá em cima, mas que não tem o traquejo, provavelmente não vai dar certo. A outra coisa que eu também sempre penso e falei aqui um pouco de alguma forma, as empresas são diferentes, então o teu estilo também vai funcionar num lugar, não vai funcionar no outro. Eu tenho plena consciência disso. Tem empresas que certamente iria fracassar. Por quê? Porque a minha maneira de ser
né? Claro, eu sempre posso adaptar, mas no mínimo eu não serei feliz para, né? E em outros, eles talvez não sejam comigo. Eu acho que isso também tem a ver com você encontrar esse match, mas se falar assim de comportamentos, né? Eu acho que você falou bastante de credibilidade, eu acho que é super importante. Não pode ser, lá vem né, o RH. É de verdade saber que na hora, como você mobiliza pessoas, você está ligado às tomadas de decisão e você vai ajudar a fazer aquele negócio sair de uma ideia para virar realidade. Você tem que ter a confiança dos teus pares, você tem que ter a confiança do teu time, você, né? Tem uma coisa aí de inspiração, sabe? Que eu acho que é super importante. Boa. Eu estava anotando aqui, você trouxe esse ponto de adaptar o jeito de liderar, e esse tema ele tá super latente aqui para mim, porque quase todo mundo no negócio tem opinião sobre como é que devem ser as coisas de RH. Não sei nas empresas de vocês, Uhum. mas dentro da bolha que eu tô, assim, todo mundo entende de RH, todo mundo sabe como é que é para contratar, como é que é para pagar, qual que é o melhor benefício, que desenvolvimento, como é que faz, assim, todo mundo. E eu acho que às vezes tem um balanço que toca nesse ponto, Mônica, de entender o estilo, que é entender o quanto eu vou tentar criar extremos aqui, tá? Mas o quanto eu escuto demais e, deixa eu ouvir o que as pessoas acham que tem que fazer, versus algumas coisas que eu, como uma pessoa que entende de RH, tomo algumas decisões e sou mais diretivo dentro de um contexto, né? Vou pegar também casos extremos. O movimento que a gente viveu de reduções e layoffs. Não é o tipo de coisa que você fala, pessoal, o que que vocês acham? Como é que vai fazer assim? É um contexto, e não é se é o Guilherme, a Mônica, quem que tá na cadeira. O contexto pede uma decisão diretiva num cenário desse, né? Acho que a gente saber separar esse ponto de o que que o contexto pede, quando devolver mais ou menos para balancear esse ponto de credibilidade, foi até um pouco da pergunta que veio, né? O trato ali com as pessoas, né? Escuta e etc., que por essência é visto como características da RH, mas também combinado com performance, resultado de negócio que eventualmente não vai dar para agradar a todos e ouvir a todos, e a gente, como especialistas e principalmente responsáveis por essa área, a gente vai tomar as decisões e conviver com as consequências boas e não tão boas dessas decisões. Eu vi um monte Mas de sabe, rindo quando eu comecei a falar, eu acho que eu fiz. é, não, mas assim, eu tenho um monte de pensamento sobre isso, daria para dar mais 15 minutos, a gente não tem o tempo. Porque eu acho, por exemplo, falar de layoff. A gente viu, alguns viveram, outros leram, né, muitos exemplos de como as coisas foram conduzidas nas diferentes empresas. Tem muitas maneiras de fazer. Essa é a primeira coisa. Tem muitas maneiras de fazer. Eu ouvia, né, devido ao sigilo aqui, eu ouvi comentário de não tinha outra maneira de fazer. E eu pensei, como não havia outra maneira de fazer, né, numa empresa que não foi a minha? Sempre tem outra maneira de fazer. Pode ser melhor ou pior, né? Não existe só um jeito. Essa é a primeira coisa. A gente, todo mundo aprende também com as suas experiências, e aí você pode fazer com mais ou menos envolvimento. Claro, você não vai perguntar para todo mundo, mas você pode fazer 3 pessoas numa sala, você pode fazer 20 pessoas numa sala, você pode fazer, sabe? Então, são escolhas, e para tudo vai ter trade-offs e prós e contras. O que eu sei é que quando você envolve mais gente, quando possível, normalmente funciona melhor. Porque, cara, eu sentada aqui em cima, eu estou vendo uma coisa, 2, 3 níveis abaixo está vendo outra. Então, é, o máximo que você puder empoderar a decisão, quando possível, ela tende a ser mais inteligente, sabe? Mas é isso, é sempre isso. Você está de fora, você pode criticar quando você quiser. Quando você está lá dentro, às vezes você fala, não tinha outra maneira de fazer. É. A ver. Mônica, muito bom. Estenderia fácil até o almoço esse papo aqui. Espero que vocês tenham levado alguma coisa positiva também, pessoal. Obrigado por dividir um pouco da tua história, um pouco de como é que você está pensando esse monte de problema complexo. Acho que para quem já veio nos papos aqui, eu estava falando disso com a Mônica. A gente tem a intenção mais de abrir assuntos que não tão fáceis e tá todo mundo vivendo com dor e a gente debater isso de uma forma aberta e com gente bem intencionada e inteligente do que sair colocando regra para tudo. Por quê? Porque, de novo, tudo está mudando muito rápido, o contexto ele é
um ponto fundamental e é muito difícil a gente criar a regra sem estar num contexto, né? Então, Mônica, obrigado por dividir um pouco da tua vivência. Super obrigada pelo convite, Gui. E é isso, a gente tem que trocar, porque a gente tem que aprender junto, né? Ninguém tem a resposta. Se fosse, de novo, pudesse ler um livro, seria ótimo, né? Tem que ler muitos livros para depois poder, né, fazer o que a gente acha que está fazendo melhor. A gente também está tentando, né? É, Isso vale para todas as empresas. A gente olha depois a história e fala, ó, aqui estava errado, mas bom. Muito obrigada, viu, gente? gente, Obrigada. Espero que tenha sido útil e a gente continua conversando. Tchau, boa tchau. terça-feira para todos.